Meus queridos e minhas queridas, tudo bem? Como é que vocês estão? Samuel Tadeu aqui na área. Estou fazendo esse vídeo para comentar com vocês, chamar para uma reflexão sobre um fenômeno que eu estou observando muito lá no grupo, né? No nosso grupo lá do Facebook, de agrofobia, síndrome do pânico e fobia social. E não só lá no grupo, mas em outros grupos também, de ansiedade, pânico, etc. Que é o seguinte, eu tenho visto lá que 90% das pessoas, por alto, tá? 90% das pessoas que têm síndrome do pânico, na verdade, estão sofrendo de agorafobia. E por que isso é um grande problema? Isso é um grande problema porque como é que você vai tratar uma doença da forma adequada se nem mesmo você sabe o que é que você tem de verdade? Eu confesso que eu passei por isso, parcela de culpa minha, porque não busquei conhecimento a respeito, e parcela de culpa sim dos psiquiatras. Não são todos psiquiatras, tá, que são desatentos nesse momento. Mas aconteceu comigo e eu tenho certeza que está acontecendo com muita gente. Por quê? Porque tudo é pânico. Não, isso é síndrome do pânico. A gente passa os sintomas, passa a situação e sempre eles dizem que é síndrome do pânico. Então olha só, vamos deixar a coisa bem clara aqui. Número 1, não importa se você tem só pânico, só agorafobia ou pânico e agorafobia. Não importa. O que importa é que você precisa saber exatamente o que você tem. Porque senão você vai comprometer o seu tratamento. Olha só, eu tive pânico por uns 10 anos. Por 10 anos. E a agorafobia há uns 3 anos que eu estou com agorafobia. Tá? Chegando ao ponto de não conseguir sair de casa para nada. Então vamos lá. Qual que é a diferença primordial, principal entre a síndrome do pânico e a agorafobia? A síndrome do pânico, ela se caracteriza basicamente por ter ataques súbitos, certo? Então o que vai acontecer na síndrome do pânico? Você está lá de boas, e de repente você começa a passar mal. Seu coração dispara, você acha que vai morrer, você está falta de ar demais, e você vê que a pressão, se você aferir, a pressão vai estar alta, o batimento sobe muito, você começa a tremer e você quer ir para o hospital correndo porque você acha que está morrendo. Isso é um clássico ataque de pânico. Veja bem, quantos e quantos relatos eu já vi de pessoas que dizem que estavam dormindo e acordou passando mal. Estava dormindo lá, de boa, e acorda com o coração disparado, passando mal, e aquela coisa. Isso é um ataque de pânico. Isso é clássico de quem tem síndrome do pânico. Então quer dizer, o cara estava numa situação onde ele estava dormindo, ele não estava passando por situação de estresse, ele não estava em um ambiente que tinha um ambiente que poderia propiciar até essa crise, ele teve uma crise dormindo. O que leva a crer que a síndrome do pânico leva a crer, eu não posso afirmar, que seja algo químico mesmo. Porque por que motivo o cara teria para ter uma crise de madrugada dormindo? Pensa comigo. Então, e quando você tem esses ataques recorrentes, você tem eles sempre, pelo menos por uns 6 meses, aí sim você é diagnosticado, sem dúvidas, com síndrome do pânico. Você teve vários ataques de pânico durante alguns meses e então você tem um diagnóstico de síndrome do pânico. Ok. O que eu tenho visto lá no grupo e em outros grupos? O pessoal, gente, tem o síndrome do pânico. Hoje fui ao supermercado, estava sentindo bem, de boa, estava em casa e fui ao supermercado. Chegou lá, comecei a ficar ansioso e comecei a ficar com falta de ar, comecei a ficar nervoso e tive uma crise. E isso não é síndrome do pânico, gente. Isso é agorafobia. Eu estava de boa lá no semáforo, de repente um carro estragou lá na frente e trancou o trânsito. Fez um engarrafamento do carro da frente. Não tinha como ir, porque tinha um carro na frente, olhei para trás, tinha um carro atrás e comecei a passar mal. Isso é agorafobia. Você pode ter um ataque de pânico. Quando você
se torna um agorafóbico, você passa a ter ataque de pânico, esses ataques de pânico passam a ser desencadeados por situações estressoras. Então é importante você diferenciar. Então, é possível você ter só a agorafobia? É possível. Mas são raros os casos de pessoas que têm agorafobia sem nunca ter tido um ataque de pânico. A pessoa fala assim, nossa, eu vou ali, fico ansioso, eu vou à padaria, fico ansioso, eu saio de casa, fico ansioso, não chega a ter um ataque, mas ela fica ansiosa. E aí ela começa a nutrir aquele comportamento evitativo, cada vez mais restringindo, né, a distância, né, da sua casa, e fica cada vez mais perto de casa, até ficar só em casa. Isso é agorafobia. Na agorafobia, você vê claramente que a pessoa passa a desenvolver o medo de sair de casa, o medo de ficar em casa sozinho e o aparecimento da figura da pessoa de segurança. Que aí ela só consegue ir mais longe com a pessoa de segurança. Ou só consegue ficar em casa com a pessoa de segurança. Então, é muito importante, cara, muito importante que você analise aí, faça uma análise do seu cotidiano e veja se você está tratando só o pânico e nem sabe que tem agorafobia. Por quê? Porque o tratamento para o pânico, que é ali que envolve os ansiolíticos, que envolve o antidepressivo, você vê no pânico, por ele ser súbito, pensa aí com você, se você concorda comigo, depois você comenta aí embaixo, se não dá a entender que o pânico é muito mais químico do que a agorafobia. Então, quer dizer, se o pânico é algo bem mais químico e a agorafobia é esse medo de ter outro ataque em algum lugar e não ter ninguém para te socorrer e não ter como você chegar no hospital rápido, e aí você para de ir nos lugares, vai restringindo, você não vai mais à escola, você não vai mais trabalhar, você não vai fazer compra, você não faz mais nada. Isso não é algo muito mais psicológico do que o pânico? Porque o pânico, como é que foi comigo? No meu caso, eu estava em casa de boa, tocando violão com um colega, e de repente comecei a passar muito mal. Comecei a passar mal subitamente, do nada comecei a passar muito mal. E eu precisei de medicamento nessa fase. Agora, quando você está... Aí eu estive em uma outra fase, agora recente, que eu não tenho mais ataque súbito. Eu não tenho mais ataque súbito. Depois eu vou falar até como é que eu fiz para me livrar dessa coisa, de ter esses ataques súbitos, sabe? A questão do exercício físico e de outras coisas aí, depois eu vou comentar. Senão o vídeo fica muito longo. Então, há uma possibilidade de se curar da síndrome do pânico? Com certeza. Com certeza. Eu vejo lá vários e vários relatos. Pessoas dizendo, ah não, síndrome do pânico não tem cura. Síndrome do pânico não tem cura. Cara, a agorafobia é um problema maior do que... é um problema muito maior. Eu era feliz e não sabia quando eu tinha só pânico. Porque eu tinha um ataque, no outro dia eu ia fazer minhas coisas. Entendeu? Lógico, eu sentia que tinha sido atropelado, né? Ficava o corpo doendo, aquela coisa toda, uma ressaca violenta da crise. Mas eu continuava fazendo as minhas coisas. Depois de tanto ter crise, eu fui parando de andar de avião, parei de andar de avião, depois parei de andar de ônibus, depois parei de dirigir, depois parei de sair de casa. Chegou um momento que quando eu levava a mão na maçaneta da porta, eu começava a tremer de medo de botar o pé na rua. Porque eu falei, cara, se eu passar mal na rua aí sozinho, eu tô lascado, o que eu vou fazer da minha vida? Tô fudido. De tanto eu ir pro hospital, eu fiquei com esse negócio. Então, são coisas diferentes e que estão diretamente ligadas. Mais de 90% das pessoas que têm agorafobia desenvolveram agorafobia como um transtorno, como uma fobia proveniente dos ataques de pânico, frequentes ataques de pânico. Ok? Então ela é como se fosse uma sequela do pânico. Então tem um momento que você vai ter as duas coisas, que você vai estar tendo os ataques súbitos e vai ter a agorafobia, e chega um momento que se você buscar muito e fizer tudo que tem de ser feito, você consegue se livrar do pânico, consegue se livrar da síndrome do pânico. E aí te sobra de sequela a agorafobia, que é um negócio que eu vou te falar para vocês. É uma coisa talvez mais, eu acredito hoje que é muito mais incapacitante, do que
do que a própria síndrome do pânico, tá? Então, o que eu queria dizer é isso. Se você ainda não é inscrito, peço que você se inscreva. Aí no canal tem uma playlist com outros vídeos relacionados a esse tema, né? E se você gostou, compartilhe aí com o pessoal. Mas não se esqueça de fazer essa análise. E converse com o seu psiquiatra. Fala, ó, tá acontecendo isso e isso, eu estou tendo ou não estou tendo crises súbitas mais, e eu estou com esse problema de ir até os lugares e passar mal nessas situações. Peguei o elevador, fiquei ansioso, tive crise, fiquei lá no semáforo, lá fechou o semáforo, aí meu coração disparou, tive um ataque por esse motivo. Então, essas situações todas caracterizam a agorafobia, tá? Que é diferente da síndrome do pânico, apesar de estarem interligadas, diretamente ligadas. Ok? Então era isso que eu queria dizer. Valeu demais e a gente se vê até a próxima.